Quem trouxe a palavra do Senhor, quero que você já esteja abrindo em Mateus 4 e Marcos 6. Mateus 4 e Marcos 6. O tema da campanha de hoje é desligue más influências. E nós precisamos entender aonde essas más influências nos incomodam, onde que ela nos induz, o que ela faz conosco e como sermos livres de más influências. Amém? Mateus 4, versículo 1 até o versículo 11, e depois vamos ler em Marcos 6. Mateus 4 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou uma cidade santa e colocou no pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Então vamos ver também Marcos 6, daí depois a gente vai continuar compartilhando de uma forma mais dinâmica. Marcos 6, versículo 14. E ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório, disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, é por isso que essas maravilhas estão operando nele. Outros diziam: É Elias. E diziam outros: É um profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que eu mandei degolar, que ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandou prender a João, encerrá-lo e maniatá-lo no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, guardavam com segurança, fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade, o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à jovem: Pede o que quiseres que eu te dê. E jurou-lhe dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando apressadamente pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lá quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Feche os olhos ainda, querido, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor preparou um banquete para nós. Pai, o Senhor tem algo a falar a cada coração, Deus. Deus, eu oro que o Senhor venha transportar, Pai, cada mente, cada coração, até o trono da graça. Porque queremos, ó Deus, ouvir uma voz direta do Senhor. Queremos ser edificados, consolados e confrontados, direto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar de uma forma poderosa, Senhor.
Que o nosso coração, Deus, possa ter, Deus, a testificação, que é o Senhor que está nos desafiando a algo maior. Deus, há um crescimento, há um amadurecimento, há uma libertação, há uma vida, Senhor, mais santa. Que assim seja nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, eu quero desafiar vocês a estarem prestando bastante atenção. Eu vi algo que mexeu com o meu coração, porque muitas vezes nós escutamos mensagens e escutamos e não colocamos em prática. Mas nós somos frutos daquilo que nós ouvimos. Nosso chamado aqui na terra é metanoia, mudança de mente, expansão de mente. Nós não somos essa carne, esses ossos. Nós somos o homem interior, nós temos uma alma, um cérebro. E esse cérebro, ele tem valores. Nós somos construídos com valores. Por isso que a igreja primitiva, ela era aquilo que ela ouvia. A igreja de hoje, ela é aquilo que ela ouve. Aquilo que nós ouvimos se torna os nossos valores. Nós estamos buscando de Deus as orientações do céu, porque também somos formadores de opinião, mas não da nossa opinião, mas das verdades de Deus. Porque Deus, Ele quer transformar uma geração, e nós somos transformados pela sua palavra. Muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, amado. Eu vejo pessoas falando de cada coisa que ouve na internet. E nem tudo que a gente ouve na internet, que tem versículos bíblicos, são mensagens bíblicas. Você pode encontrar muitas meditações, pregações, que têm versículos bíblicos. Mas eu quero falar, um amontoado de tijolos não é uma construção. Uma construção são quando esses tijolos estão fundamentados, estão estruturados, organizados. Então nem toda mensagem que tem versículos bíblicos, que são amontoados de tijolos, é uma mensagem bíblica. Uma mensagem bíblica é aquela que o Espírito Santo tem trazido à sua igreja. E Deus, Ele tem uma mensagem para mim e para você, para construir dentro de nós uma morada santa ao Senhor Jesus. Um povo que vai ser um povo levantado para a glória e louvor do nome do Senhor. Mas quem ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a areia. Que quando vem o vento, quando vem as tempestades, quando vem a chuva, a casa cai, porque ele escuta, mas não desce ao coração. Ele recebe uma informação, mas essa informação não desce ao coração. E eu quero dizer nessa noite, querido, que você precisa vir na casa do Senhor com desejo, falar: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero receber um valor novo. Eu quero receber, Deus, uma revelação vinda do Teu coração. Eu quero ser transformado pelo Teu Evangelho. O propósito de você ouvir a palavra de Deus é ser transformado pela palavra de Deus. É por isso que eu quero que você preste muita atenção nesse estudo que o Senhor quer compartilhar ao nosso coração. Primeiro, aqui vai falar da influência do diabo na vida de Jesus, tentando derrubá-lo. E depois a influência de Herodias na vida de Herodes, tentando derrubá-lo. E nós vamos desligar hoje as más influências em nome de Jesus. Mas eu quero falar para você que Jesus foi tentado com 3 tentações específicas. Ele foi tentado primeiro na área da fome. Quando ele teve muita fome, o diabo falou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Fome. Foi colocado no pináculo do templo e o diabo disse: se tu és Filho de Deus, salta daqui. Com certeza era uma festa judaica, era a hora do sacrifício, que as multidões estavam todas em Jerusalém, todas ali no átrio do templo, sacrificando, aquela fila de sacerdotes, de pessoas sacrificando. Fala: salta daqui com os teus anjos, desce agora, e todo mundo vai te receber como Messias. E Jesus falou: Satanás, está escrito, não colocarás o Senhor à prova, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo pegou e ofereceu todos os reinos do mundo, a autoridade do mundo, a glória do mundo. Falou: tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
O interessante é que essas 3 sortes de tentações são as tentações básicas, primárias, que todos nós sofremos. 1 João 2, 15 a 17, o apóstolo João fala das 3 tentações também. Quando ele fala assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero que você entenda de novo, fala de desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. Jesus também passou, né, o desejo dos olhos, ali de pular do pináculo do templo. A soberba da vida, ali de ter os reinos do mundo. E também os desejos da carne, de comer o pão antes do momento que era para comer. Nós vemos que essas 3 tentações também se referem às mesmas tentações que Adão e Eva tiveram lá no jardim do Éden. Em Gênesis 3, versículo 6, fala assim, que a árvore tinha um fruto, e esse fruto era bom para se comer, desejo da carne, agradável aos olhos, desejo dos olhos, concupiscência dos olhos, e fruto desejável para dar conhecimento. E conhecimento fala do quê? Fala de poder, fala de um conhecimento para ser usado para o homem e para o homem, uma soberba, um egoísmo, soberba da vida. Então as 3 tentações, ela abrange toda sorte de tentações. Lucas 4, versículo 13, fala assim, que com essas 3 tentações, o diabo lançou sobre Jesus toda sorte de tentações. E eu quero falar um pouco sobre isso, amado. Primeiro, eu quero falar que antes das más influências ser coisas externas, nós temos uma má influência, que somos nós mesmos. Antes de nós sermos libertos e desligar daquilo que vem de fora, nós precisamos entender que esse desejo de fazer o mal habita dentro de nós. Nós temos uma natureza que foi contaminada lá no Éden. E a palavra fala que nós somos tentados e atraídos pela nossa própria cobiça. Essa cobiça, essa natureza que quer pecar, ela habita em mim, habita em você. O interessante, em Romanos 7, versículo 18, o apóstolo Paulo fala, antes de falar da dependência do Espírito Santo, ele fala assim, ó, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum. O querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Porque na minha carne não habita bem nenhum. O interessante é que nós temos uma carne que nos sabota. A principal má influência que eu tenho é essa natureza caída, que quer o tempo todo me boicotar, que quer fazer com que eu seja prejudicado. Nós temos uma natureza que milita contra nós mesmos, que quer nos sabotar, que quer nos destruir. Jesus, ele foi tentado nas coisas que ele queria. Nós somos tentados nas coisas que nós queremos. Jesus queria comer pão. A palavra fala que ele teve fome. Depois de 40 dias, ele queria comer pão. E o diabo mostrou uma pedra e falou assim, ó, transforma essa pedra em pão, se você é o Filho de Deus. E Jesus falou assim, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não era a hora, não era o que Deus estava mandando, não era o tempo que Deus estava mandando. O diabo falou, pula do pináculo do templo, e você vai ser reconhecido como Messias, vai ser recebido como rei. Havia uma promessa de Zacarias dizendo que Jesus seria recebido, que toda Jerusalém, Zacarias 11:9, toda Jerusalém saltaria de prazer, exulta e alegra, ó filha de Jerusalém, porque o teu rei vem, justo, salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Ele tinha
o desejo, ele tinha uma missão de ser reconhecido. Se ele pulasse do pináculo do templo e os anjos catassem ele num show pirotécnico, Jesus teria já sido recebido como rei. Mas tinha um tempo, tinha uma hora, tinha uma forma, tinha um jeito de Deus, tinha uma dedicação, tinha um tempo ainda de sacrifício para isso acontecer. O diabo chegou e falou assim, ó, olha a autoridade dos reinos, olha os reinos do mundo. Alguns pastores falam assim que o diabo ofereceu para Jesus o que Jesus já tinha. Mas ele tinha sim. Mas ele deu a autoridade do mundo para os homens. E nós transferimos essa autoridade para o inimigo. Tanto que Satanás, ele é chamado de quê? De príncipe deste mundo. Em João 14:30, ele é chamado pelo Senhor Jesus de príncipe desse mundo, de Deus desse século. Lá em 1 João 5:19 fala assim, nós somos de Deus, mas todo mundo jaz no maligno. Então, os reinos do mundo, as pessoas, o governo do mundo, ainda está em trevas. E nós somos luzeiros nessa noite. Nós somos a luz do mundo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele começou um processo de resgatar o reino, de resgatar os reinos do mundo. Quando ele falou, Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Nós temos uma autoridade de sermos luz, de resgatarmos o reino para o Senhor. Mas esse reino, na sua totalidade, ele vai acontecer só no final da grande tribulação. Apocalipse 11, versículo 15, fala que quando tocar a 7ª trombeta, o grande anjo vai proclamar, os reinos deste mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então Jesus está no processo de reconquistar, mas ainda os reinos do mundo, ainda as trevas cobrem a terra, ainda o pecado tem dado legalidade para o diabo. Por isso que o diabo ofereceu os reinos do mundo que Jesus veio conquistar. Ele veio reconquistar os reinos do mundo. Ele vai reconquistar os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo, a autoridade do mundo vai ser dado ao nosso Senhor e ao seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso vai acontecer. Mas não era um fato ainda consumado. Então Jesus queria os reinos do mundo? Queria. Ele queria ser reconhecido como Messias? Ele queria. Ele queria comer? Ele queria. E eu falo agora sobre que tentação é essa que nós passamos semelhantes à do Senhor Jesus. Nós passamos as 3 tentações e elas são assim. A primeira, eu posso resumir como conforto. Quando você tem conforto rápido, quando os teus desejos têm que ser saciados rapidamente. O desejo da carne. Quando ele tem que ser saciado, na hora que você quer, do jeito que você quer. Está com vontade de dormir? Durma. Está com vontade de comer? Coma. Está com vontade de brigar? Brigue. Está com vontade de falar mal? Fale. Isso é os desejos da carne. Está com vontade de viver uma aventura? Viva. Está com vontade de amar? Ame. Desejo da carne. Mas muitos desejos da carne, queridos, são ainda satisfações imediatas que estão fora da vontade de Deus. E nós somos tentados com os desejos da carne. Nós somos tentados a satisfazer esses desejos, a dar vazão a esses desejos. Porque o diabo não nos tenta naquilo que a gente não quer, ele tenta com aquilo que a gente quer. Ele tentou Jesus com aquilo que Jesus queria. O diabo nunca vai oferecer para mim batata doce cozida. Meu pai está aí, ó. Meu pai ama batata doce cozida. Fazia quase todo dia batata doce cozida, meu pai. Me dava ânsia desde criança, aquele cheiro da batata doce cozida. Eu nunca vou ser tentado com batata doce cozida. Se o diabo colocar batata doce cozida, ele vai perder tempo. Porque nós somos tentados com aquilo que nós queremos, que a nossa carne quer. Os confortos imediatos, sem limites, sem constrangimento, sem moral, sem pudor. Quando eu tenho vontade de satisfazer os meus desejos.
E todos nós temos desejo da carne, porque essa natureza é inclinada para viver aventuras e prazeres. E nós somos tentados a cair nos desejos da carne. O segundo desejo que fala aqui é a concupiscência dos olhos. O que foi oferecido para Jesus, amado? Sucesso. Você vai ser reconhecido como o rei, o Messias, imediatamente, na hora, agora. Todos nós queremos sucesso. E o diabo nos tenta com sucesso. Sucesso é quando você, vive em função de uma ganância. Porque tem uma diferença de ganância e ambição. Ambição é você querer mais, e ganância é você querer mais para si mesmo. E nós vemos que o sucesso, aqui a concupiscência dos olhos, é quando você quer mais, sempre mais, quer prosperidade, quer êxito, quer resultado, vive em função disso, atropela a família, atropela os outros, faz coisas ilícitas, porque você quer sucesso, você quer prosperidade, você quer algo que te preencha, a concupiscência dos olhos. E todos nós queremos sucesso, e o diabo nos atrai, ele tenta nos seduzir com a concupiscência dos olhos. E também fala da soberba da vida, aos reinos do mundo, a autoridade do mundo. Nós podemos dar um nome para essa soberba da vida, como controle. Alguém que quer controle, porque quem quer os reinos do mundo, e a autoridade dos mundos, e a glória dos mundos, ele tem o quê? Controle. Ele quer poder, porque a árvore que tem um fruto desejável para dar conhecimento, conhecimento nos dá poder. Poder para a gente ser uma pessoa que viva independente de Deus, autônoma, que governe a sua própria vida, que faça as coisas do seu jeito. E nós vemos que há uma gana, há um desejo no coração do homem, na carne do homem, de soberba, de querer esse controle, essa manipulação, de querer dominar, de querer ter pessoas que obedecem às suas ordens. Nós vemos que Jesus, ele fala assim que na igreja, os presbíteros, 1 Pedro 5,3, fala assim que os líderes, os pastores, eles não podem ter domínio sobre o povo de Deus que lhe foi confiado, mas deve servir de exemplo do rebanho. Por mais que ele tenha autoridade, ele não tem domínio, porque o que nós queremos, nossa carne quer domínio, controle, manipulação, fazer o que quer, sujeitar vidas, pessoas, circunstância, ter controle, ter autoridade nos mundos, nos reinos dos mundos. Poder para mandar, para induzir pessoas, para manipular pessoas. A palavra do Senhor fala assim que até Efésios capítulo 6, versículo 1, até os senhores da época que tinham escravos, fala assim, trate o escravo com dignidade, sabendo que o mesmo Senhor teu é o Senhor deles, que não faz acepção de pessoas. Mesmo quando naquela época tinha-se pessoas que estavam ali para receber ordem, o Senhor, ele trouxe um ensinamento para esse povo, falou assim, olha, quem está debaixo de você para receber ordem, trate com dignidade, com amor, porque tem um Deus no céu que é o teu Deus, e é o Deus do teu servo, e ele vai julgar cada um. É por isso, querido, que nós temos essa tendência de querer a soberba, querer ser um Deus, querer ter uma faculdade divina, ser alguém que é ególatra, alguém que puxa os holofotes para si mesmo. E nós somos tentados das mesmas tentações de Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos deu uma instrução poderosa. Primeira instrução bíblica que eu quero trazer aqui nessa noite. O diabo, ele oferece para nós atalhos. O tempo todo, ele fala, Jesus, coma antes da hora. Coma antes da hora. Mas Jesus falou assim, não, eu vou esperar. Eu vivo em função do meu Pai. Eu dependo do meu Pai. Eu só como no que meu Pai mandar eu comer.
Eu estou aqui numa dependência do meu pai, eu sou filho. Eu não satisfaço os meus desejos. Se eu quero uma coisa, eu não vou fazer descabidamente, pegar o cartão de crédito, sei que não tenho dinheiro, mas pego o cartão e vou comprar tudo, porque eu quero fazer, eu quero comprar. Não, eu dependo do meu pai, eu tenho princípio, eu tenho um autocontrole, não só um autocontrole, mas eu tenho uma identidade firmada, onde eu sei quem eu sou. Eu não preciso ter as coisas para estar bem. Eu não preciso satisfazer a minha carne para estar bem. Eu preciso do meu relacionamento com meu pai. O diabo quer te desligar do teu pai. Quando você, querido, olha para os céus e não perde essa conexão, você não cai nas tentações. O diabo é o sedutor, ele tenta me derrubar, te derrubar todos os dias. Fala mal, faz mal, faça isso, peque. Saia do trilho. Por que é o atalho? O atalho é sair do caminho principal para chegar mais rápido àquilo que você quer. Mas o atalho geralmente é do diabo. Mas você só pega atalho quando você perde a conexão com os céus. E hoje Deus está falando para você, nós somos filhos o tempo todo. E não podemos perder a conexão dos céus. As tentações vêm, mas nós vamos desligar as más influências primeiro dentro de nós, sendo pessoas ligadas ao Pai. Eu não desgrudo do meu Pai, eu não perco consciência do meu Pai. Eu não fecho os olhos e desligo o interruptor achando que meu Pai não está vendo. Eu estou diante da luz dos olhos do meu Pai. É por isso que eu bato a porta na cara do diabo, dizendo, eu não como antes do meu pai me dar autorização. Eu não satisfaço a minha carne se não for a vontade do meu pai. Eu não vou buscar sucesso destruindo, ferindo, maltratando, enganando, prejudicando, destruindo minha casa, minha família. Eu não vou correr atrás de êxito, resultado. Eu não sou uma máquina de sucesso. Eu não tenho que viver em prol disso. Eu já sou um sucesso porque eu sou filho amado do meu pai. Eu não preciso ter sucesso, já somos um sucesso. Por isso que é a conexão com Deus que faz você desligar as influências más que habitam dentro de você. O diabo vai tentar você ser autônomo, independente. Alguém que quer estar por cima, quer mandar. Tem gente que não pode ser nem líder do banheiro, que não pode ser nem líder dos cuidadores de carro. Já viu gente assim? Você dá uma função de liderança, o cara já oprime, já manda. O líder, na Bíblia, quando vai falar do líder, eu pego o exemplo dos reis. Os reis lideravam, mas eles iam à frente da guerra. Eles guerreavam primeiro junto com o povo. Não ficava na sala de comando, mandando o povo ir se matar, como hoje se faz. Mas eles eram aqueles que davam o exemplo para o rebanho, o exemplo para os seus liderados. No reino de Deus é diferente. Nós precisamos entender, queridos, que Deus ele está chamando a gente para ser um povo diferente, porque está conectado com os céus. Você vai transmitir uma identidade de filho, e o mundo vai conhecer a glória dos filhos de Deus. Toda a criação espera a manifestação da glória dos filhos, que vai brilhar em mim, em você. Mas se a igreja não ouvir a mensagem, amado, nós vamos viver caindo, viver pecando, porque o pecado é o atalho. O pecado é o atalho. Fazer o que a carne quer é um atalho. Querer sucesso a qualquer custo é um atalho. Ser uma pessoa soberba é um atalho. Maltratar quem está debaixo de você é um atalho. Esses atalhos só te prejudicam. Esses atalhos tiram você da tua conexão de filho. Porque o diabo queria quebrar a conexão. Você é filho de Deus. Peque. Porque o Pai está permitindo algo. Eu quero falar para você, o caminho verdadeiro, o caminho para ser trilhado, tem sofrimento, tem injustiça,
tem cruz, tem lágrimas, tem paciência, tem dedicação. O caminho verdadeiro não é um caminho sem dor. Jesus, para ter o sucesso, teve dor, teve desprezo, teve dedicação, não tinha onde comer, não tinha onde dormir. Viveu sendo rejeitado em muitos lugares que não o recebiam, nem ele nem os discípulos. E ele foi alguém que chegou na hora, o Pai deu sucesso para ele. Os reinos do mundo que ele quer, não chegou ainda. A cruz teve que vir primeiro. Tem coisa, amado, que a cruz tem que vir primeiro. As injustiças têm que vir primeiro. As lágrimas têm que vir primeiro. E a gente quer tudo sem dor, tudo sem lágrima, tudo sem cruz, tudo sem sofrimento. Mas sem sofrimento não tem recompensa, sem luta não tem glória, sem dedicação não tem vitória. Precisamos entender que o caminho de Jesus é um caminho mais difícil, não é um atalho fácil, não é um caminho rápido, mas é o caminho que glorifica o nome do Senhor. Amém, queridos? E eu quero falar agora sobre Herodias. Herodias tentou Herodes. Herodias era mulher do irmão de Herodes, de Filipe. E diz a palavra do Senhor que Herodes era um homem que reconhecia que João Batista era um homem de Deus. Herodes era um homem que reconhecia que João Batista era justo, santo, Marcos 6:20. Ele temia João. A palavra do Senhor fala que, Mateus 21:26, que toda a nação reconhecia João como profeta. E Herodes gostava de ouvi-lo. Herodes muito se entristeceu quando deu aquela ordem, porque ele foi induzido, enganado pela Herodias. Então muitas vezes, amado, pessoas do nosso lado, elas tentam nos enganar. As más influências, más conversações corrompem os bons costumes. Nós muitas vezes andamos com pessoas que elas realmente não são boas companhias. Mas Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, mas ele não se posicionava. O interessante é que quando fala de João Batista, lá em Lucas 3, versículo 18, fala que João Batista, ele anunciava o evangelho de Deus, as boas novas, através de muitas exortações. E não só ele exortava o povo, mas ele também exortava o rei Herodes, porque tinha casado, tinha tomado a mulher do seu irmão Filipe. E exortava Herodes por todas as suas maldades, todas, diz a palavra, Lucas 3,19, todas as suas maldades. E acrescentou as suas maldades, colocando João Batista no cárcere, por causa de Herodias, não por causa de Herodes. Herodes era do tipo que gostava do profético, gostava de ser confrontado, gostava de ouvir uma palavra de Deus. A sua consciência era uma consciência pecadora, e ele reconhecia que João era santo, e as palavras de João ele ouvia de bom grado. Ele gostava de ser confrontado. Muitos de nós gostamos de ouvir, mesmo que aquilo nos confronte, há um prazer, porque todos nós queremos ser confrontados. O interessante é que a palavra do Senhor fala que João Batista pregava as boas novas do reino, exortando o povo os seus pecados. Às vezes, quando nós falamos de boas novas, de boas notícias, a gente fala assim, não fala de pecado. Mas eu quero falar uma coisa. Todos nós gritamos, desejando ser transformado. Todos nós que temos um pecadinho de estimação, nós desejamos ser confrontados. E boas novas é quando alguém também nos ensina uma verdade que nos liberta. Um confronto que nos tira daquela situação que ofende a Deus e prejudica a nós mesmos.
E nós vemos que Herodes gostava de ouvir, mas Herodes não se posicionava. A igreja que não é transformada, ela gosta de ouvir, mas não se posiciona. Foi aí que foi a brecha de Herodes. Era alguém que gostava do profético, gostava de ser confrontado, gostava de conversar com João Batista, mas não queria mudança. Tinha uma consciência que pesava, que era até aliviada quando recebia uma confrontação, mas não se posicionava. E eu quero falar uma coisa, querido, mais do que ser livre de más influências, ser livre de más amizades, nós precisamos entender que o nosso posicionamento é de dentro para fora. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5,10, se a gente fosse não se associar com os incrédulos, com os adúlteros, com os avarentos, com os idólatras, nós deveríamos sair deste mundo. Porque o mundo aí fora é gente maldosa, imoral, pecadora. Então, se fosse para não se associar, para não andar com eles, nós tínhamos que sair do mundo. O negócio não é as pessoas, o negócio é a gente. O negócio, eu preciso me posicionar. Eu preciso não permitir que eu seja influenciado. Eu quero falar que existe fortalezas e sofismas que prende o povo de Deus, e uma das fortalezas mais fortes é o engano da ofensa. Por que o engano da ofensa? Porque quando eu estou ofendido, eu acho que eu posso ficar com mágoa. Quando alguém me faz o mal, eu acho que eu posso pagar o mal com o mal. O engano da ofensa é a gente ser vítima. Eu quero falar para você, querido, quando alguém nos machuca, nos fere, dói. A injustiça dói. Mas você não é vítima e nunca será vítima, porque você anda debaixo da unção do bálsamo de Gileade. O teu Deus é o teu escudo. O teu Jesus levou na cruz as tuas ofensas. As feridas que vêm contra você chegam primeiro no teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque na cruz ele levava a minha injustiça e o meu pecado, o teu pecado. Mas o problema da igreja é o seguinte: eu degolo João Batista por causa de Herodias. Fui enganado, fui influenciado. Foi ela que me seduziu. Eu estava na minha festa, muito contente, e eu tomei ali uns vinhos a mais, e de repente eu fiz um voto de tolo, vi aquela mulher bonita dançando, e eu fiquei tão feliz que eu falei: o que você quer, minha querida? Até metade do meu reino eu te dou. E ela pediu na frente dos tribunos, dos poderosos, a cabeça num prato de João Batista. E Herodes ficou entristecido, mas ele não pôde voltar atrás, porque ele deu uma palavra publicamente. E ela falou: eu quero agora, eu quero depressa, porque se deixasse para outro dia ele não matava. Foi influenciado? Foi. Mas enquanto nós somos vítimas, influenciados, o pecado nunca é nosso. A vítima é o seguinte, a culpa é do outro. Vítima não se responsabiliza. A vítima é o seguinte: eu estou magoado porque ele me fez isso, isso, isso. Eu estou ferido porque a igreja me fez isso, isso, isso. Eu não perdoo porque fizeram isso, isso e aquilo. Eu quero falar para você, não é justo o que fazem com a gente. Não é justo as ofensas que a gente recebe. Não é justo muita dor. Ter misericórdia de alguém não é justo. Sabe por quê? É você colocar o amor na miséria da pessoa e você não tem culpa da miséria dela. Perdoar não é justo porque alguém te ofendeu, te lesou. Não é justo perdoar. Perdoar é perder. Você vai abrir mão, você vai perder. Vai perder o teu direito de pagar o mal com o mal. Perdoar não é justo. Não é justo. Mas nós não vivemos na justiça humana. Nós vivemos dentro dos critérios divinos. Nós servimos um Deus que perdoa toda ofensa, que nos ensina a perdoar como Ele perdoou, amar como Ele amou, ter misericórdia como Ele teve. Nada disso é justo. O problema é que a igreja não entende a sua identidade de filho e se coloca na posição de vítima. E eu sou vítima. E não percebe o que faz.
Começa a fazer um mal para alguém. Alguém está te perseguindo, você começa a perseguir também. E você não tem arrependimento, sabe por quê? Porque você é vítima. Você está só reagindo. Você está só retribuindo. Está sendo só justo. Deixa de vir na igreja. Deixa de orar. Deixa de buscar Deus. Deixa de ter alegria. Deixa a mágoa entrar. Deixa o ódio entrar. Começa a pagar o mal com a sua língua. Como fazem com você. Às vezes pior. E uma fortaleza que traz uma consciência enganosa, dizendo, eu estou em paz, porque você começou. Você fez primeiro. Você cai na armadilha da ofensa. Você cai na armadilha, na cilada da ofensa. Você cai na cilada onde você responsabiliza o outro. E quem não se assume a responsabilidade, ele não consegue mudar. Eu quero falar para você, não importa o que os outros fizeram com você. Não importa o que os outros fazem para você. Você é filho de Deus. Você tem que responsabilizar pelas tuas ações. E falar, Senhor, eu pago o mal com bem. Eu pago o ódio com amor. Eu pago a ofensa com perdão. Eu pago a maledicência com bênção. Eu pago a morte com vida. Eu pago a injustiça com amor. Eu pago porque eu não estou fazendo as coisas segundo os critérios dos homens. Eu estou vivendo segundo o coração de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu estou conectado com meu Pai. Eu não tenho um sofisma. Eu não sou vítima da ofensa. Eu não sou vítima da sociedade. Eu não sou vítima do meio. Eu sou filho de Deus. Você nunca vai ser livre das más influências. Porque sempre o diabo vai estar ali, o tentador. É o sedutor de todo mundo, diz Apocalipse 12:9. Sempre ele vai estar militando para te derrubar. Você nunca vai ser livre das más influências, porque sempre vai ter alguém. Às vezes a palavra do Senhor fala assim, os inimigos que o diabo usa, são muitas vezes da sua própria. Onde vem as maiores dores, as maiores rejeições, as palavras que mais ferem, dentro da própria casa. Então vai fazer o quê? Vai fugir de casa? Vai mandar o filho embora? Vai mandar o esposo para a rua? Não, você é filho de Deus. Eu não vou fazer o prazer imediato da ofensa, pagando mal com mal. Eu tenho um Deus, eu estou conectado com esse Deus. Os meus parâmetros estão na palavra de Deus. Aquilo que eu creio é aquilo que meu Pai diz. E eu vivo o que meu Pai diz. Eu tenho os valores do céu. Eu vivo para uma eternidade. O selo da eternidade está cravado na minha testa. Eu não sou alguém comum qualquer. Eu sou filho de Deus. Por isso, a influência externa não vai mudar quem eu sou. E eu vou ter consciência da minha identidade por causa do meu relacionamento de dependência. Porque se um dia você parar de depender de Deus, você fica soberbo, você cai na concupiscência dos olhos, você cai na concupiscência da carne, você paga o mal com o mal, você revida, você guarda mágoa, você para de orar, deixa de vir na igreja, sai do ministério. E a culpa é tudo dos outros, é do diabo, do pastor, da igreja, do mundo, do governo. Enquanto colocamos a culpa no mundo, nós não somos transformados. Enquanto colocamos a culpa nos outros, não há mudança em nós, não há mudança na minha vida, na tua vida. Mas quando eu trago a responsabilidade para o meu ombro, eu falo, Senhor, eu vou desligar essa má influência. Diz, Senhor, não ouvi o meu coração enganoso, mas ouvi a tua palavra. Está escrito, Satanás. Eu faço o que está escrito. Eu ando em cima da palavra. Eu dependo do meu Deus para viver a palavra.
porque eu não tenho força, porque a palavra é santa, eu sou pecador. Mas quando eu dependo do Espírito Santo que habita em mim, Ele me faz andar pelo caminho santo. Ele me capacita a ser santo. Ele me capacita a ser diferente. O Espírito de Deus te capacita a você ser santo. O apóstolo Paulo entrou num desespero de alma, dizendo: miserável homem, quem me livrará desse corpo que quer pecar? Mas ele fala, Romanos 8, mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, não faz o que a carne quer, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por isso todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, têm a identidade do Pai, porque é guiado pelo Espírito. A solução nossa é dependência. A solução nossa é conexão com o Pai. A solução nossa é trazer a responsabilidade, parar de ser vítima, parar de acusar os outros. É macumba, é o diabo, é o meu patrão, é o fulano de tal, é o líder tal, é o meu pai no passado. Risca tudo isso, traz a responsabilidade no seu ombro, cai aos pés do Senhor, e o teu Pai vai te transformar, o teu Pai vai te guiar, o teu Pai vai fazer de você um homem, uma mulher mais do que vencedor. O teu Pai, enquanto você estiver olhando para os homens, querido, a ofensa vai te ferir. Enquanto você estiver olhando o que é justo, você vai cair em todas as tentações. Enquanto você olhar para aquilo que os outros fazem e acha que aquilo traz prazer, você vai ser influenciado. Porque a gente acha sempre que é os outros que nos influenciam. A gente é tão vítima que quando acontece uma coisa com um filho nosso, foi alguém que influenciou nossos filhos. Porque os nossos filhos são anjos. Foi um amigo, aquele amigo que levou ele para as drogas, aquele amigo que levou ele lá para aquele lugar, foi aquele namorado, aquela namorada, sempre, porque nós somos vítimas, nossa família é vítima, e quem é vítima não se responsabiliza, quem não se responsabiliza não é transformado. Quem não se responsabiliza não olha para cima. Quem não se responsabiliza não depende de um Deus todo-poderoso para mudar a sua história. Porque a sua história está explicada, está conformada, a sua história já está esclarecida, já está desculpada, porque os outros te feriram, os outros te influenciaram, os outros te machucaram. Mas quando o outro não tem poder para me destruir por dentro, aí, querido, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O outro está do lado de fora. O Espírito Santo está do lado de dentro. A circunstância só entra no meu coração se eu abrir a porta. Por isso eu bato a porta na cara do diabo. Eu fecho meu coração para ofensa. Eu libero aquilo que Deus manda para a minha injustiça, para aquilo que me fere, esperando o galardão do meu Pai, esperando a honra do meu Pai, esperando o tempo do sucesso do meu Pai, esperando que meu Pai olhe para mim, que meu Pai, eu sou o filho que Ele se agrada, e Ele é o Deus que eu quero agradar. Você é o filho que Ele se agrada em você, e você tem que, em contrapartida, ser o filho que o agrada. Enquanto a igreja quiser tudo imediato, tudo rápido, satisfações rápidas, sucesso rápido, glória rápida, vamos viver sendo influenciados e vamos cair nas tentações. Mas Deus está levantando um povo que vai estar blindado contra o mal. Um povo que vai andar sabendo quem é. Se você sabe quem é ou quer que a tua identidade entre dentro de você, se coloque em pé, em nome de Jesus.
Nós vamos desligar as más influências, deixando entrar dentro de nós quem você é, quem eu sou. Eu quero que você deixe entrar dentro de você quem você é nessa noite. E toda má influência vai sair. E toda aquilo que tenta te seduzir, te enganar, te derrubar, Herodias, Satanás, não importa. Manipulação, sedução, não importa. Você está conectado com os céus. E Ele te dá mais sabedoria do que os anciãos. Ele te dá discernimento para poder escolher entre o certo e evitar o errado. Ele te dá força para obedecer, para amar quando não é amado, para perdoar quando não é perdoado, para pagar com bem tudo que te fazem de mal. É Ele que te capacita, porque você é filho de Deus. E na hora certa Ele vai te honrar, porque Ele é o teu Pai.